paz do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 3. Está na sua Bíblia. Você que trouxe a palavra do Senhor. E assim que você for encontrando, se puder, se colocar de pé, para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. Louva a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui, né? Agradecer ao pastor Wando, que tem sempre confiado no altar a nós. Obrigado, pastor. Obrigado ao meu irmão que fez o convite, né? Bom Paulinho, Deus abençoe também. Mais uma vez eu agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui, irmãos, nesse altar, né? Sei que não é fácil, né? É responsabilidade da gente ministrar algo da palavra de Deus, mas é aquilo que a gente sente, é gostoso, né? Deus sempre está falando daquilo que Deus tem falado conosco, né? E aquilo que Deus fala conosco, o desejo do nosso coração é o quê? Transmitir aos irmãos, não guardar para nós, né? Amém? Gênesis capítulo 3, quando na quarta-feira passada o Paulinho falou comigo, e no outro dia nós confirmamos, e eu fiquei perguntando ao Senhor, Deus, e agora? Né? E a gente meditando, irmãos, Deus me levou a Gênesis capítulo 3 novamente. Porque se não me recordo, eu acho que eu já ministrei essa palavra aqui. Mas, irmãos, Deus ficou esses dias todos, e eu digitava e via uma coisa e via outra, e falei, Senhor, né? Às vezes a gente quer trazer algo diferente, mas o Senhor não, a direção é minha. Você tem que fazer aquilo que eu colocar no teu coração. E o Senhor me direcionou para esse Gênesis 3. E durante esses dias, irmãos, eu fiquei meditando, sabe em quê? Nas coisas que têm acontecido durante esse carnaval e depois do carnaval. Algumas coisas que acontecem, que têm acontecido, que essa passagem vai mostrar a certeza de que tem acontecido e vai continuar acontecendo. Estratégias de Satanás para tentar derrubar os seus, para tentar derrubar a mim e tentar derrubar a você. Então, nessa noite eu quero meditar com você nessa passagem e nós revermos algumas perguntas, alguns pensamentos. Algumas perguntas irá, irmãos, ficar sem respostas, porque a Bíblia ela não relata. Ficamos pensando em algumas coisas, colocar algumas respostas, porém a real resposta Ele vai tratar no teu coração. Gênesis 3:15. Gênesis capítulo 3, versículo número 15. A minha versão, ela diz assim, irmãos: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Amém? Amém. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração e diga assim: Espírito Santo, me ajuda a entender e colocar em prática a tua palavra. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Pode sentar. Glorificando e exaltando o nome do Senhor. Livro do Gênesis, começo, início,
Quando a gente abre a Bíblia Sagrada nesse livro, nós começamos a entender o plano de Deus para a humanidade. Nós começamos a entender o que Deus planejou desde o início de tudo. Deus cria, irmãos, todas as coisas. Deus cria o universo, Deus cria animais, plantas. E você sabe que no sexto dia Deus cria a sua perfeição. No sexto dia Deus cria o homem, a coroa, a coisa que Ele mais criou de importante no universo, o homem. E nós sabemos que Deus, Ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus coloca, irmãos, dentro deste homem chamado Adão, o seu caráter. Adão era um homem perfeito em tudo. Adão não tinha defeito em nada. A Bíblia diz que chega um certo momento que Deus chega para ele, você conhece toda a história, para que ele dê nome aos animais, e ele começa a se preocupar com isso. Ele começa, acredito eu, que cada animal que passava na sua frente, ele dava um nome. E a Bíblia diz que todo final de dia, Deus aparecia a ele para dialogar com ele. E a Bíblia diz que, um certo momento, no coração dele, ele desejou em trazer algo para ser o seu ajudador, uma pessoa para que ajudasse, para que seja a sua auxiliadora. E ele da costela de Adão tira a Eva, e os dois, perfeito em tudo, ficam no jardim do Éden. E a Bíblia não relata o tempo. Porém, um certo momento, um certo tempo, Satanás, inimigo das almas, não gostando disso, ele começa a trazer algumas estratégias para poder derrubar o homem, para poder derrubar a perfeição do Senhor. E nós sabemos a história que Satanás, ele entra no animal mais esperto, mais astuto que Deus tinha criado, a serpente. E ela começa a, nos momentos, nas oportunidades que tinha, a conversar com Eva, a dialogar com Eva. A Bíblia não relata, irmãos, e uma das perguntas é: quanto tempo isso durou? Isso vai ficar na nossa mente, mas creio eu que não foi algo assim de repente. Creio eu que foi todos os dias antes de Deus ir lá conversar com eles. Satanás ia primeiro e começava a instigar a Eva, a fazer algumas perguntas para ela. E que perguntas são essas, irmãos? Essas perguntas que eu quero meditar com você nesta noite. Porque essas perguntas, irmãos, foi a chave para a queda. Vamos colocar da seguinte forma: Adão e Eva, crentes, sem pecado, perfeito em tudo, mas a astúcia fez com que, num certo momento, Eva desse ouvido à serpente. E ela começa a trazer algumas coisas ao seu ouvido, que aparentemente parecia bom,
E eu já abro um parênteses aqui para dizer para você o seguinte: o sábio Salomão, irmãos, ele escrevendo nos seus provérbios, ele diz que para o homem as coisas parecem boas, mas o final delas é a destruição. E Satanás, conhecendo o ser humano, ele trata dessas estratégias para enganar aquele ou aquela que dá ouvidos. Glória a Deus. Quando nós lemos, irmãos, o capítulo 2, nós vemos essa perfeição de Deus. Se nós, irmãos, pulássemos o capítulo número 4, capítulo número 3 e pulássemos para o capítulo número 4 de Gênesis, ficaria algo complicado para nós entendermos. Porque o capítulo número 4 ele inicia com um assassinato, com um irmão matando outro irmão. Mas quando nós entramos nesse capítulo número 5, nós vamos entender o motivo. E o motivo, irmão, foi a inveja. Mas para que essa inveja entrasse primeiro, o primeiro casal precisava cair. E as estratégias de Satanás para com Eva foi justamente isso. Quando nós lemos o versículo número 1 de Gênesis capítulo número 3, nós vamos ver que Satanás ele vai questionar algumas coisas falando com Eva. E eu quero que você preste atenção nesses questionamentos, irmãos. Por quê? Porque esses questionamentos muitas vezes eu faço e você faz. O primeiro, irmão, questionamento de Satanás, da serpente para Eva, foi: será se foi Deus quem falou isso? Porque o capítulo número 3 vai dizer o seguinte: Eva, Adão, vocês não podem comer do fruto. O fruto colocado no meio do jardim. E a pergunta, irmão, de Satanás para Eva foi essa: será se Deus realmente falou isso? Será se realmente foi o Senhor, com tudo que há de bom? Será se foi Ele quem falou isso para você, Eva? Eu não sei, irmão, se você já fez algumas perguntas ou ouviu de alguém: será se o que está escrito é verdade? Talvez alguém já questionou você em relação a isso, tentando tirar o foco de você da presença do Senhor, tentando arrancar você de onde Ele colocou, na estatura de varão e varão perfeito. Será se o que está escrito é verdade? Essa foi a primeira questionamento da serpente para Eva. E acredito, irmãos, que não foi a primeira vez. Quem sabe o primeiro dia ele fez isso e ela resistiu. No segundo dia ele veio novamente e ela resistiu. Mas chegou um certo momento que ela não resistiu. Por que eu estou falando isso para você que certamente ela resistiu? Porque ela traz, irmãos, resposta para isso. E o segundo, irmão, questionamento de Deus para ela
pensamos o seguinte: será se Deus me ama mesmo? Será se por causa da situação que eu estou passando, será se Deus Ele é comigo? Será se o amor de Deus está sobre a minha vida? Esse foi o questionamento para com Eva. Sabe por quê? Porque olha só, Deus cria todas as coisas e Ele diz que tudo foi bom. E Ele planta, coloca essa planta, esse fruto no meio do jardim do Éden e diz para eles: essa vocês não podem comer. A pergunta é: que Deus é esse que faz o que é bom e proíbe de se comer? Glória a Deus. Esse foi o questionamento, irmãos, de Satanás para com Eva. E acredito que aquilo foi mexendo no seu coração, na sua mente. Mas essa Eva resiste a isso. Eva resiste, irmãos, porque é normal, muitas vezes, quando estamos no meio de pessoas que não são da nossa, que não professam a nossa mesma fé, e nós estamos junto com eles, eles fazem questionamento, e muitas vezes nós ignoramos. Muitas vezes nós dizemos: olha, não tem problema, vou continuar crente. Mas será se somos fortes o suficiente para permanecermos até o fim? Porque o terceiro questionamento de Satanás para com Eva, ele foi muito ousado. Olha, a pergunta de ousadia no versículo número 4. Ele agora questiona o caráter de Deus. Primeiro, ele questiona a palavra de Deus. Segundo, ele questiona o amor de Deus. E agora ele é muito ousado, ele vai questionar o caráter, irmãos, de Deus. Na sua conversa com Eva. E a pergunta foi: o que Deus falou é verdade? Em outras palavras, ela chega e diz para Eva: o que Deus falou é mentira. Sabe, irmãos, quando nós paramos no meio da roda dos escarnecedores, o inimigo ele vai tentar lançar flechas, o inimigo vai tentar lançar questionamentos, o inimigo vai lançar estratégias para tentar te derrubar, nos derrubar. E Davi, ele é muito sábio. Quando ele inicia o seu salmo número 1, o que é que ele diz lá? Como é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. O prazer dele, sabe onde está? Na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Porque se meditarmos, irmãos, dia e noite, não seremos enganados pelas astúcias do inimigo. Não seremos, irmãos, enganados pelas estratégias que ele tem lançado e vai lançar diariamente sobre as nossas vidas. Se eu meditar nessa lei dia e noite, serei mais do que vencedor, em nome de Jesus. Aleluia. Ele questiona, irmãos, o caráter de Deus. Será se foi isso mesmo que Deus falou? Será se é verdade que Deus falou? E outra coisa, ele diz: olha, ei, Eva, Deus mentiu para você. Mas conhecemos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E o que é que ele diz, irmãos, em Números 23, 19? Deus não é homem que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aleluia. Olha o que o autor aos Hebreus, olha o que o autor aos Hebreus capítulo 6, versículo número 17 e 18, que ele diz:
capítulo 6, versículo 17 e 18. Olha o que ele nos ensina. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança que a nós é proposta. Deus prometeu, irmão, ser fiel. Deus promete a sua fidelidade. Deus não mente, irmãos. Se Ele te prometeu, se Ele chegou para você, filho, espera no Senhor, espera verdadeiramente. Ah, Deus, espera sim, porque Ele não mente. E se Ele não mente, Ele vai abençoar a tua vida. Desde que eu permaneça firme com Ele. Desde que, quando o inimigo vier, irmãos, com estratégias para nos derrubar, fuja da aparência do mal. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. E essas três estratégias, essas três perguntas fez com que Eva caísse. Essas três estratégias, irmãos, fez com que viesse a ruína e o pecado entrasse na humanidade. Você conhece a história e muitas perguntas viriam. Como que estava Eva? O porquê que Eva se deixou se levar? O porquê que Adão resolveu também comer do fruto? São muitos questionamentos, irmãos, que nós fazemos quando lemos isso, mas ficaremos sem respostas, porque aprove a Deus colocar o necessário para que nós entendamos o plano de salvação para as nossas vidas. Quando nós lemos o versículo número 5, nós entendemos algo maravilhoso, de Gênesis capítulo 3. Quando nós lemos o versículo número 5, nós vamos ver que toda a tentação de Satanás vem com promessa. Tudo, irmãos, que Satanás faz, ele promete algo. Toda vez que o inimigo tentar lançar uma promessa sobre a tua vida, fique atento, porque ele vai prometer algo. Porque, irmãos, nós estamos correndo atrás de promessas. Nós, irmãos, vivemos e corremos atrás de pessoas que muitas delas dizem ser usados por Deus para lançar promessas sobre a nossa vida. E nós muitas vezes nos apegamos a essas promessas, e quando vamos ver lá na frente, essa promessa não é do Senhor, e quando abraçamos ela, caímos. Estratégia de Satanás para nos derrubar. Olha duas perguntas no versículo número 5 que Satanás faz para ela. Duas promessas. A primeira promessa no capítulo 5, ele diz o seguinte: se você comer, você vai ser igual a ele. Satanás chega para Eva e diz: olha, Eva, se você comer desse fruto, você se tornará igual a Deus. Aquilo ali, acredito que ardeu no coração dela. Aquilo ali, eu acho que o coração dela ficou maravilhado. Eu serei igual ao meu Senhor. Aquilo já mexeu, irmãos, com ela. Aí ele vem com outra promessa: você vai conhecer o bem e o mal. Ou seja, você vai conhecer todas as coisas. Aquilo ali foi a gota d'água para que ela comesse do fruto.
E ela come do fruto, e você conhece a história, vamos adiantar. Ela come do fruto, leva para seu marido Adão. Adão também come. E ele ao mesmo momento ficam nus, passam a conhecer o bem e o mal. Mas irmãos, Deus, o meu Deus, o teu Deus, Ele é especialista em pegar cena de derrota e transformar em cena de vitória. O teu Deus, Ele é especialista, irmãos. Não te preocupas, porque quando você estiver passando por uma tribulação, por um problema, não te preocupas, porque Ele vai transformar o problema em solução para a tua vida. Deus, Ele é especialista em fazer isso. Deus, irmãos, Ele tem prazer em pegar a coisa errada e transformar na coisa boa, para que o homem reconheça e entenda que Deus pode todas as coisas e nada é impossível para que Ele faça na tua vida. Louvado seja Deus. Aí o que é que Deus faz, irmãos? Na queda daquele casal, Deus traz algo chamado graça, favor imerecido. O favor, irmãos, que o ser humano nenhum poderia ter mais, mas a graça dele alcançou a minha e a tua vida, porque nós estávamos perdidos, estávamos como ovelhas desgarradas, irmãos, e a graça dele, o amor dele, o favor dele recaiu sobre a tua vida. É por isso que você está aqui nessa noite. O Espírito Santo que habita dentro de você, Ele trouxe você aqui nessa noite para dizer: eu sou contigo. Dependendo da situação, dependendo do processo que você esteja passando, Ele é contigo. E no momento certo Ele se levantará ao teu favor. Aleluias. Louvado seja Deus. No começo eu disse, irmãos, que Satanás, ele até hoje usa dessas mesmas estratégias. Satanás, ele usa o mundo lá fora para dizer para você: ei, não dá ouvidos a essa palavra. O que está escrito aqui não tem nada a ver. O que está escrito aqui é mentira. As pessoas, irmãos, estão escarnecendo de Deus lá fora. As pessoas zombam de nós. E isso é estratégia do inimigo para tentar te derrubar, para tentar tirar você da presença dele. Mas a minha Bíblia diz o seguinte: aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Aquele que permanecer até o fim recebe a coroa da vida. Aquele que permanece até o fim, ele vai ceiar com ele naquele grande dia. É promessa de Deus. Satanás, ele traz promessas para te derrubar. Deus, ele traz promessas para que você esteja com Ele eternamente. Louvado seja Deus. Atento, irmãos, às estratégias de Satanás. Ela está aí fora. Da mesma forma que ele tentou Eva, ele está tentando nós ainda. Da mesma forma. É igualzinho. A gente medita na palavra. A gente deixa ela entrar no nosso coração e fazer morada. Mas os problemas vêm. E a Bíblia diz que o mal, ele veio. E a Bíblia diz o seguinte: quando as coisas apertarem, será se vai achar fé na terra? Quando ele vier, ainda terá fé na terra? Porque, irmãos, o inimigo, ele está apertando. E nós estamos nos esquecendo
do que o Senhor Jesus fez por nós. E nós nos esquecemos, irmãos, que a promessa de Gênesis 3:15, Ele já fez por nós. Ele pisou na cabeça de Satanás. Glória a Deus. Ele pisou na cabeça do inimigo. Embora a Bíblia diz que Satanás pisou no calcanhar dele, ou seja, Satanás o matou na cruz do Calvário e pensou que tinha sido vitorioso, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. E ele está lá trabalhando por mim e por você. E Ele está nos altos céus. E Ele manda o Espírito Santo para te consolar. Olha o amor de Deus, irmãos. Deus poderia subir nos altos céus e dizer à humanidade: você já sabe, agora vive a tua vida. Mas não, Ele diz assim: eu não vou deixar você sozinho. Eu sei que vai apertar o calo. E eu, sabendo que vai apertar o calo, eu vou mandar o Espírito Santo para te consolar, para te ajudar, para te carregar, para te pegar no colo, para te abençoar, para fazer com que você se desvie do mal. Essa é a função, irmão, do Espírito Santo que habita dentro de você. Você não é super-herói, você não é santo, você é pecador, mas quando você peca, esse Espírito Santo, ele na tua mente diz: ei, você errou nisso. E quando ele te diz, você errou nisso, você se prostra e diz: Senhor, perdão. E a minha Bíblia diz: os teus pecados eu não me lembro mais. Ei, mas se eu te dizer uma coisa, o inimigo vai te lembrar, porque essa é a estratégia dele. Essa é a estratégia do inimigo: lembrar do teu pecado. E quando ele lembra do teu pecado, sabe o que é que ele coloca na tua mente? Que não tem mais jeito. E se você não estiver firme na rocha, irmãos, você vai dar ouvido e vai cair. Mas nesta noite, a promessa do Senhor: eu sou contigo. Nessa noite, a promessa de Deus, varão, a promessa de Deus, varão, para a tua vida é: não te preocupas, é no mal que o meu poder se aperfeiçoa na tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Fique de pé em nome de Jesus. O erro de Adão,
atenção na ordem de Deus, porque Deus tinha falado era com ele, a ordem era para ele, e ele repassou para ela. Adão colocou o irmão no seu coração: o pecado é bom. Por quê? Porque Deus falou para ele: se você comer desse fruto, você vai morrer. Aí Adão come do fruto e não morreu. Então no coração de Adão o pecado é bom. E por colocar no seu coração o pecado é bom, ele caiu. E quando nós falamos do pecado, irmãos, todo pecado tem sua consequência. Todo pecado tem sua consequência. Não adianta. Deus perdoa todos, mas a consequência vem. E você conhece a consequência dos três: serpente, Eva e Adão. A serpente, a partir de hoje, você vai rastejar, você vai comer do pó da terra. A consequência de Eva: vou aumentar suas dores de parto. Sabe as dores de parto que você tinha antes, Eva? Agora eu vou multiplicar. Você vai ter dor a partir de hoje. E Adão, a partir de hoje, Adão, tem que trabalhar. Você vai ter que viver no teu suor. Eu te sustentava em tudo. Agora você tem que viver no seu suor. Quando eles comeram, o que aconteceu? Os seus olhos foram abertos. Ou seja, eles começaram a entender as coisas. E o que significa isso? Passaram a ver o que não viam antes. O que eles não viam antes? Não viam o pecado, não viam nada de ruim. Quando eles caíram, passaram a ver tudo de errado. Mas o pior não foi isso. Sabe o que foi pior? O pior foi deixar de ver o que eles viam antes. Eles deixaram de ver Deus. Deus vinha, irmãos, falava com eles face a face. Todo dia Deus estava ali no final do dia. Ei, Adão, e aí? Tudo bem? E aí? Acabou de dar nome aos animais? Adão, eu te amo. Perderam isso, irmãos, por causa do pecado, porque caíram. E nessa noite, meu querido, meu irmão, minha irmã, cuide-se para que não caia, porque se cair, perde a presença de Deus. Perderam a semelhança do Senhor. Mas ei, deixa eu te dizer algo para encerrar. Ele disse que vai chegar um dia que Ele vai te dar de volta. Glória a Deus. Que aquilo que Adão e Eva perdeu, Ele vai dar a cada um de nós. Mas tem que permanecer até o fim. João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, eu te dou a liberdade de pedir tudo e eu te darei. Se for o próprio Jesus que prometeu para mim e para você. Se vós estiverdes em mim, ou seja, se eu aceitar Ele como único e suficiente Salvador da minha vida, é Jesus, irmãos, te dando essa certeza. Se vós estiverdes em mim, se você der legalidade para que meu Espírito
nome santo de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração nessa noite. Que você possa estar firmado nessa palavra, que é vitória para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.